Agora há pouco eu estava falando que tempo é uma categoria mental. O tempo existe na mente. Não foi somente Einstein que especulou e que depois, enfim, trouxe cálculos para a gente entender a relatividade do tempo. Cada vez mais isso vai ficando claro. O tempo é importante, o tempo é necessário para que nós possamos viver aqui, mas o tempo é uma condição mental. Se eu não projeto sobre o tempo a minha pretensão de saber, se eu não tento entendê-lo nas categorias definidas e fixas de passado, presente e futuro, aos poucos eu começo a perceber que o tempo é uma coisa só. E aquilo que eu experimento como categorias de passado, de presente e de futuro são mídias para que eu organize as minhas experiências e possa me relacionar com elas. Então eu olho para um acontecimento e digo, já foi. Ou algum outro que de repente está para acontecer e digo, virá, será. Ou para algum outro e digo, está acontecendo. Mas isso no efeito pedagógico de experienciar as situações. Na realidade, o tempo só existe num único frame, num único momento, nesse instante que nós chamamos hoje. Para nossa configuração mental, é muito difícil você pensar fora dessas categorias. Então é por isso que eu tento definir o tempo, projetar passado, projetar futuro e tentar me enquadrar dentro dessa percepção, que é só uma percepção, que é só um jeito de olhar, repito, conforme a minha mente. Me distanciar dessa condição de tempo e viver como um ser que só existe no único momento, que é o hoje, que é o agora, me abre as perspectivas da vida e me abre os entendimentos em relação a muitas coisas. Especialmente quando depois, já faz algum tempo, que eu comecei a pensar um pouco mais seriamente nessa categoria, disso que nós chamamos de tempo. E hoje a própria física traz embasamento para que a gente reflita sobre isso de uma maneira até mais profunda. Quando eu começo a pensar que o tempo é eu não diria uma ilusão, mas uma percepção que se aproxima até de uma ilusão, mas é uma percepção condicionada às minhas categorias mentais, à minha configuração mental, uma série de outros insights e outras percepções vão naturalmente surgindo a partir disso, que é tão fundamental. Então nós realmente ficamos com pouco tempo e quase não sobra tempo, como você diz aqui. Na verdade tem pouquíssimo tempo. Seres humanos não sabemos quanto tempo temos, e quem não sabe quanto tempo tem, na verdade tem pouquíssimo tempo, porque o saber quanto tempo eu tenho está na categoria da mente, que tenta responder de forma lógica, racional, algo que não se encaixa nesse enquadramento, nesse encurralamento lógico e racional de definir quanto tempo eu tenho, quanto tempo me resta. O tempo é uma coisa só existe um momento, só existe um dia, e todas as coisas, inclusive aquelas que eu chamo de passado e de futuro, acontecem num único tempo, que é o tempo chamado agora. Para que eu possa experimentá-las, é preciso que elas se organizem sensorialmente dentro de uma mídia que eu hoje chamo de tempo. Mas eu sou essencialmente o ser que vive fora das categorias de tempo e espaço. No entanto, encarnado num corpo, eu preciso lidar com essas configurações. Então eu uso o relógio, então eu marco o compromisso, então eu digo, agora são 9h43, eu preciso disso para me relacionar contigo, mas eu mantenho a consciência, assim como o ego, que apesar de necessário, não me encerra. O ego é a mesma coisa, a gente combate o ego, eu não preciso, você tem que transcender o ego. Eu não acho isso. Eu acho que o ego faz parte da minha autopercepção, assim como o tempo faz parte. Eu não preciso transcender o tempo. Se eu marcar contigo às 4 horas no Pink Velvet, no café aqui de Porto Alegre, às 4 estarei lá. Eu não posso chegar às 5 ou às 6 dizendo, olha, o tempo não existe, querida, o tempo é uma ilusão. Eu preciso respeitar essa categoria, mas eu não me limito a ela, pelo menos não nas minhas percepções, não nos meus insights, não na minha relação com a vida, que vai refletir em como eu lido contigo, em como eu lido com todos. O tempo é uma percepção, então quando eu me livro dessa presunção de encaixá-lo no saber quanto tempo eu tenho, saber o que é o tempo, enfim, eu me torno livre
E o tempo se torna só um dado, logo eu não tenho mais pouquíssimo tempo. Logo eu não me limito mais aos meus anos de vida. Logo mais eu não me inquieto mais em relação à própria morte. Porque de acordo com esse entendimento, eu já morri. Aliás, eu nem nasci. Aliás, eu estou morrendo agora. Você está entendendo? Morte, vida, tudo isso se relativiza diante do tempo. Agora, eu preciso hoje, por alguma razão, experimentar essa linearidade que me imprime começo, nascimento, meio e fim, morte. A morte, ou pelo menos a percepção que nós temos da morte, é um dado ligado ao tempo. Ela empresta a uma história um desfecho, um encerramento, um ponto final. E como eu preciso do tempo para viver funcionalmente, eu preciso também da experiência da morte. Mas quando o tempo se relativiza, eu deixo de ter pouco tempo, porque o tempo é relativo. Então, nem a morte se torna mais uma ameaça, porque ela está enquadrada dentro dessa configuração linear que eu chamo de tempo. Venci a morte a partir disso. Transcendi o tempo a partir disso. Mesmo que, por enquanto, ainda não seja assim.